Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje estou trazendo aqui um vídeo super importante, considero bastante interessante, porque é um vídeo, mais uma vez, falando aqui sobre Vale. Mas não é só falando sobre Vale, é também trazendo aqui os principais destaques, eu diria, tá, das visões dos analistas quanto ao resto dos dividendos da Vale para esse ano de 2024. Já tivemos o primeiro dividendo anunciado, deu mais ou menos 3,5% de yield aí, mas as projeções para o ano fechado variam aí entre 8% a 10%, tá? Dependendo do analista que você pega ali. Ou seja, poderemos ainda esperar um dividendo mais interessante de Vale. Tô trazendo esse vídeo para você entender o porquê que talvez esteja na mente de algumas pessoas do dividendo não vir, porquê que tem gente preocupada. E ainda melhor do que isso, né? Tem muita gente aqui no canal que acompanha aqui, que tem a carteira, que tem Vale na carteira. Tem muita gente, inclusive, também que tem uma posição muito grande, tá? Em Vale. Então, resumindo, né? Quero trazer para vocês um pouco dessa visão aqui, para trazer essa ideia toda aqui de nós termos meio que na sua cabeça, vai, essa projeção, só para você ficar meio tranquilo, se gosta ou não da empresa, tá bom? Se você quer manter, se você quer comprar mais ações, assim por diante. No momento, no preço atual, eu tenho sim oportunidade para comprar, se pelo menos é a minha visão, acho que tem margem de segurança, mas fica sempre aquilo na cabeça, cuidado com a concentração demasiada. Tá, eu acho que isso é super importante de você deixar aí na sua mente. Beleza, gente? Além disso, claro, lembra sempre de você deixar o like aqui, de se inscrever no canal e participe no domingo, 1º de setembro, às 7h30 aqui no canal da Masterclass que eu vou fazer para você entender como aproveitar essas boas oportunidades. Um evento gratuito aqui no canal para se inscrever é muito simples. brunorrosolini.com, acessa meu site, coloca seu e-mail e seu telefone ali que você acaba aproveitando isso tudo. Tá bom, gente? Super importante, vai ser um evento bem legal, gratuito aqui, eu tenho certeza que você vai aproveitar. Tá bom? Bom, vamos lá. Essa notícia aqui que eu separei, o que esperar dos dividendos da Vale para o resto do ano, tá? Veja só, fatores como a queda do preço do minério de ferro, o acordo entre Samarco e BHP para aquela questão toda da barragem de Mariana, a dívida líquida expandida podem afetar, podem afetar a distribuição de proventos, segundo os analistas. Mas vamos entender, tá? Pode afetar? É claro que pode. Isso é meio óbvio, né? Claro que o preço do minério, a variação pode afetar. O resultado vem daí. Claro que o acordo da Samarco e BHP pode afetar. É grana que a Vale tem que pagar sobre isso. Perceba que, apesar de dar um medo, são coisas óbvias. É igual você falar, pô, se você não beber água, você vai ficar desidratado. Isso é óbvio, né? Se você beber mais água, você não tem o risco de ficar tão desidratado quanto se você beber menos água. Você entende? O jeito que se faz aqui as coisas, às vezes, é para gerar um pouco de medo, para gerar um tipo de comportamento no investidor que é muito curto prazista. Então, cuidado com isso, tá? Veja só, a Vale distribuiu 12,4 bilhões de proventos no primeiro semestre, figurando como a terceira maior pagadora de dividendos do período. O montante previsto para o restante do ano deve ser menor, segundo especialistas, por causa de uma série de fatores. Ok, vamos ver. Eu já, como eu falei para vocês, já vi o range ali das observações de 8 a 10, ok? Os principais são a queda do preço do minério de ferro, a questão da barragem de Mariana e as decisões estratégicas de alocação de capital. A redução do preço da commodity, que atingiu a mínima de 14 meses na semana passada, e lembrando que no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, subiu pra caramba, então é aquilo, né, esse comportamento tentando adivinhar para onde vai a commodity é muito difícil, tá? Foi causado principalmente pelo mercado imobiliário chinês, um grande portador do minério de ferro. Isso aqui a gente já tem falado há bastante tempo. Esse cenário prejudicou substancialmente a capacidade de geração de caixa da companhia. Bom, vejam, isso é um fato, tá? Mas a gente tem que olhar para o todo, apenas não para um determinado momento. Okay? Ó, a companhia apresentou uma redução de 4% ano contra ano em seu EBITDA, que acabou prejudicando tanto o fluxo de caixa quanto a necessidade de capital de giro, fatores que acabam se tornando sinais de alerta para os investidores que buscam o papel como uma alternativa para a distribuição de dividendos. Ele não está errado em nenhum tipo dessa análise aqui, tá, gente? Só que o importante é que quando você decide por ter uma empresa de commodity na sua carteira com foco previdenciário, você precisa entender que isso pode acontecer. Que essa volatilidade em relação ao dividendo vai ser grande, tá? Vai ser muito maior do que a gente vê em outras empresas do setores best. Só que, se você ficar sempre tentando comprar e vender, você não vai conseguir criar uma posição consistente para o recebimento de dividendos. A minha opinião é que mesmo que você tenha ações de commodities, você precisa permanecer comprado nelas, mesmo que o dividendo esteja num pior momento. Que pode ser o que aconteça agora. Mas, pô, vão ser 6 meses que vai mudar a sua opinião sobre uma empresa? Eu acho que não. Até porque o que a gente está vendo aqui é simplesmente um comportamento normal do setor. Tá? A oscilação do minério de ferro, essa proximidade com os dados em relação à economia chinesa, sempre vão estar aí, tá? E é aquilo, se você só comprar nos momentos onde está tudo muito bem, é muito provavelmente que não vai ter margem de segurança, tá? Pelo menos essa é a minha opinião.
Outro fator que impacta o pagamento de dividendos é o processo sobre o rompimento da barragem de Mariana. Em junho, a companhia apresentou, junto com as mineradoras, uma proposta de 140 bilhões para o acordo. Enquanto aguarda o desfecho da história, a Vale pode ter adotado um comportamento cauteloso em relação à distribuição de proventos. Isso é verdade, eu até acho justo. Veja que ainda não tem um acordo firmado, mesmo esse acordo tendo saído aí por 140 bilhões. Eu diria que grande parte dos analistas, inclusive quem comentava isso bastante era o meu colega na Genial Investimento, o Igor Guedes, que é o analista responsável por Vale aqui na Genial, e ele sempre falava, cara, nos modelos a gente estava mais pessimista mesmo, tá? E mesmo assim você tinha margem de segurança, mesmo assim você tinha um bom dividendo. Então perceba que todo mundo começou a trabalhar sempre com um pessimismo para realmente ver se tinha margem. Então mesmo com essa questão toda da proposta, ok, pode ser estratégico da companhia segurar um pouco de dividendo para tentar entender quanto que vem esse valor, se vem um pouco pior do que eles passaram, ou seja, um valor maior, mas mesmo assim acredito, tá, que todas essas projeções analistas quanto ao dividendo, acho que já levava um pouco isso em conta, tá? A empresa provavelmente, algo que o analista aqui do BTG diz, está adotando uma abordagem cautelosa em relação aos dividendos extraordinários, que entendemos estar relacionado à falta de visibilidade dessas negociações e aos preços, claro, do minério de ferro. Veja, questões normais, tá? Ainda segundo o PTG, outro ponto que pode afetar os proventos é o fato da empresa continuar comprometida em manter sua dívida líquida expandida na faixa intermediária da sua meta de 10 a 20 bilhões aí de dólares. Tá? No que diz respeito à alocação de capital, a administração permanece focada em atingir os 15 bilhões aqui de dólares em dívida líquida expandida, o que acreditamos proporcionar um espaço limitado para o pagamento de dividendos extraordinários. Isso é de fato. Tá, mas veja, o extraordinário, teoricamente, não tem nem como a gente prever ele direito, porque ele é extraordinário, não tem nenhum tipo de política. Agora, a política de distribuição da Vale, acredito que seja uma política muito bem conhecida e dá para você fazer sua continha aí. Lembre que a política de remuneração determina a distribuição mínima, e aí vai do momento da companhia, de 30% do lucro operacional da Vale. Como eu falei para vocês, para o ano, pessoal aqui do BTG, é de 7 a 8. Tá? Se você for ver o Igor aqui da Genial falava mais ou menos 9, 10. Se for ver o range aí do mercado. Então tem de 8, mais ou menos, a 10, seria uma média. Um pouco pior do que a gente viu nos últimos 12 meses. De novo, empresa ligada a commodity é isso, tem volatilidade. Ah, Bruno, pô, o que você está fazendo nesse momento? Você acha que faz sentido ter Vale na carteira? Veja, na minha carteira pessoal eu tenho Vale. Tá? Eu tenho aqui uma posição de 11% na carteira, estou feliz com essa posição, poderia comprar um pouco mais. Tô atento àquela questão toda que eu sempre falo para vocês, que é a concentração demasiada em apenas uma empresa de commodity. Então estou muito feliz com as posições que eu tenho. Mas entendo sim que se eu julgasse que tivesse mais espaço para Vale na minha carteira ou que eu julgasse muito oportuno, eu compraria nesse momento. Lembrando que eu tenho um preço de referência, mais ou menos aqui a interpretação de um preço teto, de R$ 70 para Vale. Eu sou comprado a 62,50 de médio, vocês podem ver aqui, e hoje está 58,30. Então sim, teria margem de segurança, por isso que eu estou sempre olhando para o mercado, sempre aproveitando. Algumas outras empresas a margem acabou ficando bem menor, são empresas mais relevantes na carteira, mas sempre de olho nessa composição do portfólio que eu julgo ser a composição ótima. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado, pelo menos aí em algum tipo de informação. Não se desespere, tá? Fique sempre atento à sua estratégia, ao seu preço teto, às suas perspectivas e não fique com esse comportamento curto prazista de ficar tirando e colocando as ações na carteira, tá? Isso daí, na verdade, não é uma estratégia vencedora. A história nos provou isso. Tá bom, gente? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.